Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, professor André Adriano, para ajudar você a esclarecer alguns pontos do edital do CPNU, Concurso Público Nacional Unificado, ou CNU, como ficou mais conhecido. Vamos lá, vamos desenhar aqui, vai. É a nossa Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Então, um bloco que, pelo menos para mim, me é muito caro. Então, olha só que bloco interessante, né? Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O começo dele é meio que padrão, né? Ministra aqui os provimentos, beleza. Vai falar do CPNU, Concurso Público Nacional Unificado. Lembrando aí que ele vai se desenvolver, isso daqui é basicamente... Não é igual, mas é quase igual em todos eles. Nós temos a primeira fase, que é essa mais importante e a mais difícil, que é o exame aí das suas habilidades, conhecimentos aferidos. A segunda fase é uma perícia médica. Aqui se pressupõe que você esteja apto. Terceira fase, verificação de condições específicas para quem tem reserva de vagas. E quarta fase, aí, verificação de documentos, temos títulos em alguns cargos, etc. Na nossa segunda etapa, avaliação de títulos. Terceira etapa, curso de formação, que também, atenção nisso, hein? O curso de formação também é eliminatório e nós temos ainda, com a exceção de um cargo específico aqui, que é o de pesquisador em formação, que é meramente classificatório. Muito bem, mas vamos para aquilo que mais nos interessa. O número de vagas depende do cargo, né? Está aqui nos anexos, é o cargo que vai determinar o número de vagas. Temos reserva aqui, é igual em todos, então não vou repetir, tanto o PCD, só muda a questão da reserva para os povos originários nos cargos para a FUNAI. Mas vamos passar aqui para o que mais nos importa. Veja, o edital é grande, todos eles são bastante robustos, né? Então, você tem que ver aquilo que é genérico para todos, você estudando uma vez, você entendendo uma vez, já resolve a sua vida. Mas vamos lá, aquilo que nos diferencia, aquilo que nos interessa, nesse bloco quinto, nesses blocos 5, ok? As inscrições também são semelhantes, tá? Para todos, elas começam dia 19 e terminam no dia 9, lembrando que as provas serão todas no mesmo dia, não tem variação de prova, tá? De dia de prova, todas no mesmo dia e todas com prova de manhã e à tarde. Mas vamos ao que é diferente desse edital. E veja só, para todos os cargos do bloco 5, nós temos a primeira etapa, eliminatória e classificatória, a não ser um caso só. E o que mais nos importa por enquanto, antes dos cargos, são as provas, tá? Aqui as questões vão ser assim, ó, prova objetiva de conhecimentos gerais, que aqui, para mim, André, é mais legal porque tem a minha matéria que é constitucional. Ela tem caráter eliminatório e classificatório, ela tem 20 questões de múltiplas escolhas, dividida em 6 temas que nós vamos passar brevemente. Temos ainda a prova de conhecimentos específicos, que aí vai ser em horário separado, que também é classificatória e eliminatória, e aqui, veja, temos 50 questões de múltipla escolha, todas elas aí de 5 alternativas, então padrão Sesgran-Rio aqui, sem novidade. E aí tem aqui a métrica de cálculo, mas veja só, nós temos uma diferenciação sobre as nossas tabelas, tá? Na tabela 1, nós temos o seguinte, a diferenciação da tabela 1 é que a etapa de títulos vale 10%. Como assim, André? Veja, a P1, que é a prova de conhecimentos gerais, que tem 20 questões que já vimos, ela tem a nossa nota máxima de 100 e o peso dela é 0,2. Ou seja, a nota ponderada é 20. 20 questões, 20 pontos. A nota de corte, para você ser aprovado, o mínimo 8 pontos. Aí a P2, que é a prova objetiva de conhecimentos específicos, ela tem também a nota máxima é 100, mas ela tem o peso 0,5, ou seja, ela vale 50 pontos, o mínimo são 20 pontos. E aí veja só, cada eixo temático tem a sua própria estrutura, São 5 eixos temáticos dentro do bloco 5, para facilitar. Nós temos ainda a P3, que é a prova discursiva, que é uma questão apenas que vale também 20 pontos. Se você percebeu aqui, eu tenho 50, 70, 90. E os outros 10? Os outros 10 pontos do total, do total da sua nota de 100, ele vai equivaler a títulos e experiência. E aí o quadro estará mais abaixo. O que muda? Veja, na tabela 2,
a mudança vai estar aqui, ó, que os seus títulos valem apenas 5 pontos, o que faz com que aumente os conhecimentos gerais. Então, se você tiver nos cargos da tabela 2, você vai ter um peso maior dos conhecimentos gerais. Nos cargos da tabela 3, você não tem titulação. Então aumenta 5 pontos no conhecimentos gerais e aumenta 5 pontos nos conhecimentos específicos. Não há titulação aqui, essa é a variação entre todas elas. Mas veja só, o que tem na tabela 1, para você entender? O que tem na tabela 1? Olha aqui, é bastante coisa. Tem o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é, como você sabe, aqui é só ensino superior, mas aqui qualquer área do conhecimento. E aí você tem diversos cargos da FUNAI, os cargos da FUNAI aqui, indigenismo, antropologia, assistente social, pessoal procurando muito aqui vaga de assistente social, sociologia, pedagogia. Aí nós temos lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, analista de ciências e tecnologia. Ministério da Saúde, temos aqui vigilância em saúde e ambiente, aqui a tecnologista, aí fomento ao complexo econômico, beleza, farmácia, gestão, monitoramento de políticas de saúde, aí nós vamos para o famoso INEP, que tem o cargo de tecnologista em informação e avaliações educacionais especializadas. E aí, a especialidade em qualquer área do conhecimento. Então, essa é a tabela 1. Na tabela 2, só um órgão, só a AGU, que precisa aqui de pedagogos, E aqui lembrando a diferença, hein, vamos lembrar aqui a diferença, que nessa tabela 1 aqui, o seu título vale 5 pontos. Vale 5 pontos. Na tabela 2, o seu título vale 10 pontos. É isso, produção? Ou eu já fiz a conta errada aqui? Não, eu inverti, né, Anta? Eu inverti. Calma lá, volta aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa de errada, na verdade. Sabia? Eu só inverti aqui. Muito bem. Então, o que nós temos na tabela 1, seu título vale 10 pontos. Na tabela 2, seu título de pedagogo aí vai valer 5 pontos. Já na tabela 3, a titulação não tem pontuação. Essa é a diferença essencial da tabela 3, ok? E na tabela 3 nós temos analista de políticas sociais, analista técnico-administrativo aqui especializado em história, aqui veja, qualquer área do conhecimento, pedagogia de novo, psicopedagogia, aqui são os cargos do IBGE, que o pessoal estava bem ansioso, demografia também, temos ainda no INCRA, antropologia e formação em qualquer área aqui de analista técnico-administrativo do Ministério dos Povos Indígenas. Muito bem, aqui é para ter ideia das tabelas ali, o quanto vale o título, quanto vale a parte de titulação, ok? Mas vamos passar aqui uma análise importante. A prova de títulos aqui são detalhes também iguais em todos. O que é igual em todos, menos no 8, que é só ensino médio, eu não vou desenvolver com você para preservar o seu tempo. Mas eu quero passar agora direto para o nosso edital. Estou no nosso edital, né? Mas direto para para o nosso conteúdo programático, né? O que vai ser cobrado. Veja que o edital é bem longo, é bastante longo, mas eu estou passando só pelo que é mais importante. Aqui o número de cargos, né? Que é sempre algo interessante. Número de cargos lá da AGU, veja só, nós temos 20 cargos no total, lembrando a divisão, né? Tem a concorrência aberta, tem o PCD e tem vagas para pessoas negras, então essa é a divisão, né? Aqui é o cargo de pedagogia, o antropologia com 19 vagas, aqui na FUNAI, aqui divide por órgão, acho bem legal. Na FUNAI também, 21 para assistente social, 152 para indigenismo, 2 para pedagogo e 12 para sociólogo. No IBGE temos poucas vagas, ok? 1, 2 e 1. No INCRA, 58 vagas para formados em antropologia, 10 vagas para a graduação em qualquer área. Esses me parecem os cargos que mais vão chamar atenção, né, esses de graduação aberta. Temos ainda no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, cargos aí para formações em ciências humanas e saúde ou ciências sociais aplicadas. Isso é bastante amplo, tá? Por exemplo, aqui minha área, que é direito, entra em ciências sociais aplicadas, então é uma possibilidade. Então, no MGI nós temos cargos para
para formados em História, aqui abertos a qualquer área do conhecimento, olha quanto cargo aqui, 460, esse seria um dos que eu colocaria como mais interessantes, tá? Porque veja só, analista de políticas públicas sociais e nós temos 460 vagas no total para qualquer formação e mais 20 aqui para especialista. Temos ainda para pedagogia, na parte do Ministério da Saúde, pessoal da saúde, 66 vagas para vigilância em saúde e ambiente, 71 para gestão, monitoramento e avaliação de políticas em saúde, 25 para farmaco. Ainda temos lá fomento ao complexo industrial da saúde, 15, todas cargos aí de tecnologista, tá? E por fim, no Ministério dos Povos Indígenas, 30 vagas para formaçantes, os mais interessantes. Pois bem, na sequência, aqui eu recomendo, assim que você se identificar com um desses cargos, dê uma olhadinha nessa parte, por quê? Cada uma das carreiras vai explicar o que se faz. Olha, por exemplo, técnico, esse daqui é só para pedagogo, lembrando, técnico em assuntos educacionais, o que vai fazer? Atividades das competências institucionais da AGU, não diz muita coisa, mas isso daqui é importantíssimo. O que eu preciso? Certificado de conclusão ou diploma registrado. E as atividades, ele vai te explicar as atividades, a remuneração, um dos pontos mais relevantes. Aí ele vai dizer isso em cada um dos cargos. Então aqui os cargos da FUNAI, ele vai te explicar o que faz. Na FUNAI ele explica melhor qual é a especialidade, qual é a formação e qual o salário, qual a remuneração. Isso em cada um dos cargos, tá? Em cada um dos cargos você tem que ver o que te interessa e ir direto nele. Eu vou pegar só mais um na frente aqui. Aqui a média de salário 5, 6 mil reais, um pouquinho mais. Aí vamos para o IBGE, um salário mais alto, mas lembrando, o IBGE ele tem poucas vagas, é um dos que tem menos vagas aqui, e vai seguindo até você encontrar aquele que melhor se encaixa no seu perfil de estudo, no seu perfil de atuação. E aí nós temos ainda o pagamento, isso daqui é sensacional, né? O pagamento de titulação, né? Que varia a sua gratificação pela titulação que você recebe, lembrando aí, ó, o doutorado, aquele que tem doutorado chegando a 11 mil reais, acho sempre interessante esses cargos que remuneram o seu desempenho acadêmico, a sua história acadêmica, isso eu acho muito legal, e indo direto aqui lá embaixo, e aí ele vai fazer isso em cada um dos cargos, tá? Isso é muito legal, isso é muito interessante. As cidades das provas, tem prova não são só capitais, isso eu achei muito legal. E aqui vale para todos os blocos, não se diferencia. Tá? Todas as cidades têm, todos os estados têm prova e não só nas capitais. Não só nas capitais, olha, tem bastante cidade. São Paulo, que é a minha região, olha quanta cidade, né? Sergipe, Aracaju e Itabaiana, então Sergipe, que é o nosso menor estado em espaço territorial, 2 cidades, veja só que interessante. Aqui vamos para o conteúdo programático para fechar a nossa conversa. Veja, a prova de conhecimentos gerais, que vai valer 20 ou 25 pontos, lembrando, dependendo da sua escolha, ela vai valer 20 ou 25 pontos. 20 é lá para a parte do bloco para a tabela 1, 25 para a tabela 2 e para a tabela 3. Então pode ser ainda mais importante. Aí nós temos, aqui é fixo, tá? Essa parte geral vai do bloco 1 ao 7, é exatamente igual. Então lá, conhecimentos gerais, políticas públicas. Ponto 2, desafio do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Aqui eu tenho direito constitucional. Aqui eu tenho direito constitucional, tá? Isso daqui é direito constitucional, isso daqui é direito constitucional, isso daqui é direito constitucional. Dentro desses desafios do Estado, nós ainda temos, a partir do 2.4, direitos humanos. O 2.4 direitos humanos, 2.5, 2.6, 7 são direitos humanos. Aí nós vamos para ética e integridade, que você pode aproximar aqui do direito administrativo, tá? Porque começa lá no artigo 37 da Constituição e segue falando de outros vetores também da Constituição. E aí, parte legislativa, a famosa Lei de Acesso à Informação, o governo eletrônico, alguns decretos. Aí no ponto 4, diversidade e inclusão na sociedade. Ponto 5, volta ao direito administrativo, olha só quem está aqui de novo, a Constituição, estrutura da administração, agentes públicos, estão aqui direito administrativo de novo, e fecha com finanças públicas, que tem um pouco de direito constitucional ao final aqui, que são as noções aí de orçamento público.
E aí, vamos para conhecimentos específicos. E os conhecimentos específicos, eles variam de acordo com o eixo temático previamente indicado. Cada eixo temático vai representar um conteúdo específico. Olha só, temos o eixo 1, que é focado em gestão governamental e governança pública. Temos o eixo 2, que fala das políticas públicas de educação, ciência, tecnologia e justiça. Temos o eixo temático 3, que vai cuidar das políticas públicas de saúde e desenvolvimento social. Você percebe que os eixos são ligados diretamente ao nome do bloco, não é verdade? Então aí faz todo sentido. Temos o 4, por fim, que cuida dos direitos humanos, direitos dos povos originários e das populações tradicionais. E ainda o 5, que diz respeito à pesquisa e avaliação. E aí como funciona, André, para a minha prova? Veja só, o que você tem que ver, e aí a correlação que você precisa fazer é, André, eu sou pedagogo, eu quero fazer esse concurso para técnico em serviços de assuntos educacionais. Veja, quais são os eixos temáticos aí, como que funciona, como que é o peso, né? Olha, o eixo temático 1, aqui tem o peso 1, eixo temático 2, 2, eixo temático 3, 3, eixo temático 4, 2, eixo temático 5, 2. Não entendi, Lufas, o que significa isso? Que raio? Veja, você pode escolher qualquer um desses eixos temáticos para fazer a prova. Só que esse eixo que você escolhe, ele vai ser diretamente influente na sua nota, na sua colocação. Veja, se você fez o eixo temático 3, é o eixo perfeito para trabalhar na AGU. Imagine que você tirou 100 na prova, você gabaritou, você é um gênio, você é uma gênia, você gabaritou o Paranauê. O que significa que você vai ter uma pontuação de 300 para esse cargo aqui. André, e se eu fiz 100 no eixo temático 1? Significa que você tem 100. Então você quer dizer, se alguém escolheu o eixo temático 3 e alguém escolheu o eixo temático 1, ainda que eles gabaritem a prova, esse cara está na frente? Sim. Por quê? Porque esse, segundo os critérios do edital, esse eixo aqui, ele tem muito mais, esse eixo aqui, ele está muito... Então veja, sua escolha passa por isso também. Passa por você escolher o cargo e escolher o eixo que você vai fazer a prova. Veja só, aqui nos cargos da FUNAI, esse de antropólogo, o eixo 4 tem peso 4. O do indigenismo também, o eixo 4 tem peso 4. Opa, então vou voltar aqui no eixo 4. O que é o eixo 4? Direitos humanos, povos originários e população tradicionais. Então veja, na parte da manhã, isso precisa ficar claro para você, na parte da manhã, você só vai fazer prova de conhecimentos gerais, que é igual. Na parte da tarde, você vai escolher um dos 5 eixos. Cada um dos eixos vai ter a mesma nota. Vai valer a mesma quantidade. Abstratamente falando. Então lá, pro eixo, na tabela 1 vale 50, na tabela 2 vale 50, na tabela 3 vale 50. Então a escolha do eixo, ela tem que... preferencialmente... André, eu sou da sociologia, eu sou sociólogo, eu quero prestar esse cargo. Que eixo que eu faço? Olha, o eixo que te dá mais chances aqui é o eixo 4. E assim sucessivamente, veja só. Na psicopedagogia aqui para o IBGE, o eixo 1 te dá 4 pontos. No INCRA, o eixo 4 te dá 5 pontos de peso. Então, se você gabarita, lógico, eu estou exagerando, você tem 500 pontos aqui. Então, se você gabarita igual o cara que escolheu o eixo 5, você está na frente dele 5 vezes mais na frente. Aqui, mais à frente, no eixo, no INEP, é o eixo 2 que a gente dá 5 pontos e assim sucessivamente. Então, a escolha que você tem que fazer é uma escolha muito pensada, muito cuidadosa. Então, você vai primeiro ver a sua formação. Onde que a sua formação se encaixa? Se encaixou nesse. Ou tem aquelas áreas que são para qualquer formação. E aí você escolhe o eixo de acordo com 2 critérios. Primeiro, o seu conhecimento, sua intenção de estudar. E segundo, de acordo com aquele eixo que te dá mais pontos no cargo que você quer. E por que isso faz diferença, André? Porque imagina, se eu sou formado em História, você viu que tem alguns cargos para quem é formado em História. Mas ainda que você não pegue esse cargo, você...
concorre a todos os outros cargos que é a sua formação geral, aqueles que aceitam qualquer graduação. E então isso é uma das coisas mais legais do CNU. Você presta com uma meta, mas você tem uma lista de cargos que você ainda pode obter se você não atingir o seu objetivo principal. Eu quero aquele cargo de história. Não deu, você continua concorrendo com a sua pontuação com todos os demais cargos que permita a sua formação. Nesse edital, por exemplo, você vai concorrer com aqueles cargos que digam respeito à formação em qualquer área do conhecimento. Então, observe esses pontos, você tem um tempo aí para estudar isso, faça uma escolha sábia, de acordo com o cargo e com o eixo que aumentam a sua possibilidade de ser aprovado nesse concurso e, logicamente, conte conosco nesse caminho. Muito obrigado.